Josélio, em primeiro lugar, queria agradecer, né, a sua disponibilidade de participar desse projeto, dar uma entrevista. Você deve ter visto o site, né? Eu mandei o link. Temos já Uhum, 130 entrevistas que cobrem, né, uma quantidade bastante grande e bastante variada, né, de diferentes disciplinas das ciências sociais, diferentes locais do Brasil, instituições. E esse material fica um acervo, né, sobre a história, a memória das ciências sociais, é depois disponibilizado, né, para enfim, o público interessado, basicamente pesquisadores, estudantes, né, de ciências sociais, mas em geral. Então, é sempre um prazer fazer as entrevistas. Eu queria te agradecer aí pela disponibilidade. Né, infelizmente, online, a gente não conseguiu acertar um horário, mas o importante é o registro, né, na entrevista. Ok? ok. Bom, vai ser, como eu disse, uma conversa, né? Vamos seguir é, basicamente sua trajetória, uma certa ordem cronológica, mas não precisa necessariamente ficar restrito a esse eixo. Porém, eu gosto sempre de começar pedindo para você falar um pouco da sua família de origem, né? Enfim, sua família de origem, seus pais, onde é que você nasceu, quando, onde estudou ainda, né, em escola, colégios antes da faculdade. Você podia contar para a gente um pouco sobre isso? Uhum. Bom, obrigado, Celso, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e também para rememorar, né, toda essa trajetória. Eu costumo dizer que minha história pessoal é um exemplo do que as ciências sociais e também a história se dedicaram a analisar a sociedade brasileira no que se reporta a dois termos ou conceitos, né, em termos de análise, que são compadrio, né, e também as relações interraciais. Principalmente levando em conta, né, o Nordeste, né, obviamente, onde a Bahia está inserida, e também os anos 20 e 30. Né? Como assim, alguém diria? Meus avós maternos, né, que são desse período, né, acontece que a minha avó materna ela falece, né, e meu avô materno, né, fica diante da seguinte situação: sete filhos, né? E esses sete filhos, o que é que eh, esse senhor faz? Ele dá, é assim que se falava na época, né? Alguém poderia dizer distribui, né? Mas ele deu os sete filhos aos respectivos padrinhos e madrinhas para serem esses filhos criados, né? Então, esse é, digamos assim, uma espécie de exemplo do compadrio, né, que eu observo na minha história de vida, né, desde a origem, porque a partir dessa distribuição e desse dar, né, que é um verbo muito comum no Nordeste para quem doa, né, dava para padrinho e madrinha, minha mãe foi dada, né, para uma senhora e sua respectiva filha. Tanto essa senhora quanto a respectiva filhas eram mulheres negras. Né? Então, minha mãe natural passou a ser criada, e é curioso, porque a minha mãe, os avós, meus avós, né, eram negros, negros mesclados com índios, né? Se falava na época cafuzo ou mesmo mestiço. Enfim, minha mãe, para exemplificar o que eu também estou chamando de relação interracial, minha mãe, portanto, foi criada longe, né, longe do pai, e minha mãe se casa com um pernambucano. Né? Minha mãe mestiça cafuza se casa com um homem branco, também de origem pobre. Né? Meu pai era pedreiro e minha mãe era doméstica. Né?
Nos anos seguintes, né, eles se conhecem e têm quatro filhos, um deles eu. Né? E o que é que acontece no início dos anos 60, salvo engano, 1963, eles resolvem migrar da cidade onde eu nasci, onde eles casaram, chama-se Barra do Rocha, que é sul da Bahia, zona do Cacau. Né? Eles migram para São Paulo, mas migram somente com três filhinhos. E eu fico, né? Eu fico na cidade e aí eu fui criado justamente pela senhora e pela filha que criaram minha mãe, né? Então é uma história. Oi? Pelos seus avós de criação, então. Isso, meus avós de criação. Eu não conheci meu avô Uhum. natural. Eu acho que a maioria dos filhos, dos sete filhos, não tiveram mais relação. Tá. Então, eu Só, passei a só ser para criado por registrar, essa Josélio, família. desculpa, você nasceu quando? Que data que você nasceu? Alô? Desculpa, congelou. 1958. Ah, Então, 58. eu nasci em novembro, eu nasci em novembro de 1958, né, e passei a ser criado pela, pelos, por essa senhora e pela filha, né, a Uhum. partir do quinto ano, a partir dos 5 anos de idade. Né? Uhum. Então, eu fui criado por avó e tia-avó, como se dizia na época, emprestados. Né? Essa terminologia é muito recorrente na época. Né? Inclusive, a origem da minha avó materna, que se falava que ela tinha sido é, laçada, ou seja, a linguagem colonial sobre indígenas que eram, né, sequestradas pelos fazendeiros e também pelos bandeirantes. É uma linguagem que atravessa o período colonial, mas que se mantém nas primeiros 50 anos, né, do século XX. E, Uhum. portanto, eu fui criado por essa família, né? Quer dizer, família de duas mulheres, mulheres negras, e distante, né, do meu pai, da minha mãe e também dos meus irmãos, que eu passei a conhecer fisicamente quando eu tinha 12 anos de idade. Então, Uhum. esse é o registro que eu queria fazer Tá. inicialmente, porque, de algum modo, essa trajetória ela vai se refletir, né? Ou vai ter alguma relação com o que virá ao longo das décadas, né? Tanto em Uhum. termos profissionais quanto em termos de reflexão do meu próprio trabalho. Tá. Agora, seus pais foram para São Paulo por que motivo? E voltaram depois ou lá ficaram? Como é que foi? Eles se deslocam para São Paulo, né? Inicialmente Guarulhos, e também para São Vicente, né? Posteriormente para São Vicente. Por quê? Em busca de emprego, né? Quer dizer, Uhum. como a migração dos anos 50, 60 acontece da região Nordeste para São Paulo, né? Em busca de emprego e também Uhum. porque alguns parentes já tinham se deslocado, estavam trabalhando na construção civil como pedreiros, né, naquele período. Então, Uhum. a gente pode dizer retirantes, né? Não só Sim, migrantes, porque migrante é uma categoria muito amena, né? sim. Para toda a situação social, física, né? Sim. Que esses chamados migrantes vivenciaram em todo Uhum. aquele período. E lá eles ficaram ou retornaram depois? Não, eles ficaram, eles só retornaram quando eu já estava na universidade, né, que comecei a visitá-los a partir de 1975, né, quando eu fui conhecê-los, os irmãos e os pais, então a relação começou a se estabelecer com mais frequência, né? E Uhum. aí eles retornaram somente para me visitar umas duas vezes lá em Salvador. Tá. E você morando em Salvador, você estudava em que colégio? Que bairro que você morava? Como é que é? Eu vou voltar um pouco à infância, Ah, porque também vou utilizar de alguns exemplos para você perceber
né, ou quem nos ouve perceber que tipo de relação vai acontecendo ao longo da trajetória. Eu fiz tanto, como chamava na época, o primário, né, o secundário e também o que hoje se chamava ensino médio, mas, na verdade, eu cursei pedagogia. Nessa cidade, que é uma cidade chamada Barra do Rocha, muito minúscula, né, em termos de habitantes. Havia, no máximo, 6.000 habitantes. Né? Em 1970, foi criado um colégio, né? Um colégio municipal para dar conta justamente do ginásio. Né? Até 1969 havia somente escolas, né? Escolas primárias. E essas duas senhoras, convém ressaltar, né? Tanto a minha mãe de criação quanto a avó de criação, elas fizeram primário, né? Mas tinham um certo nível, né, nesse primário no interior, porque elas eram muito apegadas à leitura de jornais. Né? Minha avó adorava ler aqueles almanaques eram a década de 60. Né? Então, eu fui criado num ambiente, eu não diria de leitura de literatura, mas de jornais, daquele periódico chamado Seleções. Né? E minha mãe, de criação, né, originalmente tia-avó, ela era funcionária pública da prefeitura. Né? Então, tinha uma certa escolaridade, ao contrário dos meus pais que migraram, né, como retirantes para São Paulo. Tem dois episódios, né, que eu acho que, não só porque você é especialista na área, né, dos militares, mas também que me marcaram muito. Que dois episódios foram esses? Provavelmente eu tinha 9, 10 anos de idade. Já havia, obviamente, ocorrido o golpe de 1964, mas ficou registrado através de fotos, né, que era o desfile de alunos e da banda escolar dessa minúscula cidade pelas ruas da cidade, né, de Barra do Rocha. E no final do desfile, na praça principal, né, havia no máximo duas praças, havia faixa pela gloriosa Revolução de 1964. Né? Então, isso marcava muito, me marcou mais ainda, porque nos anos 70, quando eu passei a ter a oportunidade, né, de ler, de ter acesso à literatura, não havia biblioteca na cidade. Né? Eu passei a ter acesso à literatura através de uma professora de matemática, né? Marinólia Bittencourt Borges de Barros. Ela tinha em torno de 20 anos, eu devia ter uns 11 anos. Ela, vendo que eu tinha ótimas notas no colégio, sendo considerado o melhor aluno, né, do centro educacional, ela passou a trazer livros para mim. Né? Então, eu acho que esse foi um momento de despertar, e despertar literalmente, porque o primeiro livro que eu li foi um livro que ela me deu e disse: você lê e depois você comenta comigo. Era o livro Demian, de Hermann Hesse, né? Que para mim foi um baque. Né? Um menino de 13 anos lendo aquele livro, cuja epígrafe, eu me lembro mais ou menos, era A ave sai do ovo. Né? Então, era a descoberta de um novo mundo, o mundo da literatura, o mundo não conformista, né? Leio eu hoje, porque a partir de Hermann Hesse, ela começou a me emprestar livros de Jorge Amado. Então, eu passei a ler, né, toda a literatura madiana. Né? E mais ainda, era Graciliano Ramos. Então, era um perfil de literatura que tinha. E mais, passei a ter acesso à literatura russa, como Máximo Gorky, né? E li A Mãe, que me deu realmente um cabedal, né, convulsivo de ideias. Em suma, era um período em que
já era regime militar, obviamente, o período mais duro, segundo muitos, né? Já era período Médici, e ela era considerada de esquerda. As pessoas falavam, é comunista. Né? Então, eu tive essa formação inicial, e assim ela era adepta realmente do partidão. Né? E outro episódio, né, que aconteceu, que eu acho que despertou essa consciência crítica, que de algum modo terá, né, prosseguimento, né, quando atinjo a juventude, né, e principalmente quando venho para Salvador, né, e tenho uma participação no movimento sindical, é que como eu jogava futebol, né, e eu tinha um desejo muito grande, que era ir para o Maracanã ver o Flamengo. Por quê? Porque simplesmente o Flamengo era, nesse período, né, devido à atuação, inserção, propagação da Rádio Globo, o Flamengo era, no Nordeste, o time de maior torcida. Então, eu trabalhava vendendo revista na cidade, né, lá em Barra do Rocha, e o que eu acumulava uma vez no ano, eu me deslocava aí para o Rio de Janeiro para ver o Flamengo jogar, o período de Zico, Júnior, etc. Né? Pois bem, ao gostar muito de futebol, eu jogava futebol e a gente tinha um time chamado Brasil. Né? Isso é 1975. Salvo engano, eu não me lembro se já era o período Ernesto Geisel, mas, enfim, o que ficou registrado foi, depois de uma partida, a camisa do Brasil era amarela e verde. Né? Depois da partida do nosso time, que ganhamos da cidade vizinha, o time, os jogadores e também os torcedores, nós saímos pela cidade desfilando com a bandeira do Brasil na frente. Né? Aí o que é que acontece? O delegado, que era obviamente um militar, ele mandou parar o desfile, porque se tratava de ultraje, né? Um ultraje utilizar a bandeira do Brasil, né, no desfile de um time de futebol. Aquilo era um ultraje, era um absurdo. Então, o desfile teve que ser parado, acabou o desfile pelo uso da bandeira do Brasil. Eu acho que naquele contexto, a consciência crítica do que era a política, né, e do que seria a ditadura militar começou mais a aflorar. Né? E, posteriormente, né, depois de ter cursado o, o ensino, não o ensino médio, né, mas o curso de pedagogia, porque não existia na cidade curso técnico, muito menos, como se chamava na época, o científico. A Aham. única alternativa era fazer pedagogia. E foi assim que eu cursei e depois eu me desloquei para Salvador, porque a intenção era Uhum. cursar a UFBA, né? Era o desejo, era o sonho fazer um Tá. curso na UFBA. Como então conta essa mudança para Salvador, né, onde é que você foi morar, e você mencionou essa participação no movimento sindical? Eu vim para Salvador e eu precisava trabalhar, né? Porque família de baixa renda não havia condições de ser sustentado pela mãe, muito menos pela avó. Então eu comecei a trabalhar em banco, né? Isso é 1977, né? Eu, ao mesmo tempo que estudava no final de semana, né? Não fazia cursinho porque não tinha condição financeira, mas era um certo autodidatismo, pegando o livro emprestado em biblioteca, né, para estudar as disciplinas em que eu não tinha tido, né, literalmente, no curso de pedagogia, como química, como física, como matemática, né, como inglês, como francês. E eu comecei, nesse período, portanto, a trabalhar no banco chamado Bradesco. Né? Trabalhei 2 anos e meio no Bradesco e 6 anos depois passei no concurso e ingressei no Banco do Estado da Bahia, né? Que me possibilitou
em termos de horário de trabalho, porque o Bradesco era uma exploração terrível, 8 horas por dia e no final do mês eram 10 horas, né, por dia sem pagamento de hora extra. Então, acho que foi esse processo, né, que vinha acontecendo e também a minha proximidade com o movimento sindical, né? Quer dizer, o processo no chamado, na época, né, marxismo vulgar, o processo de consciência de classe que me fez ficar muito próximo, né, do sindicalismo, em que a gente, naquela época, chamava de sindicalismo contra o peleguismo, né? Os chamados dirigentes pelegos estavam na maioria dos sindicatos de representação da cidade de Salvador, e um deles era o Sindicato dos Bancários. Então, eu passei a frequentar assembleias, eu participei de chapa, né, chapa vitoriosa, como suplente, durante esse período, que é o período 1978, né, até 1978 até 1983, né? Então, essa militância sindical, ela aconteceu, né? E a proximidade, obviamente, com as tendências e movimentos de esquerda que aconteciam na universidade naquele período, né? Principalmente uma tendência que era chamada tendência à viração, né? Então, eu observava, ia para assembleias, e durante o período que eu estava na faculdade, né? Eu cursei inicialmente medicina veterinária, mas fiquei somente um semestre, porque eu vi que não me dava desejo, né, de produção de conhecimento, né? No ano seguinte, eu pensei que matemática, porque eu tinha uma visão muito de fazer algo de pesquisa científica. Então, fui para matemática, mas também vi que não havia possibilidade, né, não havia tesão, usando um termo muito da época, né, que você tinha que fazer as coisas com tesão, das mais variadas formas, né? Então, deixei medicina veterinária, deixei matemática e resolvi fazer ciências sociais, porque a antropologia, como imagem, né, ainda se entrar na universidade, me provocaria tanto a percepção do que fosse o humanismo, mas também do que seria a ciência, né? E assim eu adentrei no curso de Ciências Sociais em 1982, na UFBA. Mas conta pra gente o que era o fazer curso em sociais, né? Entre 82, 86, né, que você termina. O que é que se lia, o que é que se discutia, os professores, algum marcou especialmente você? O departamento, os departamentos, né? As ciências sociais, o curso de ciências sociais na UFBA, havia, como ainda há, três departamentos, né? Sociologia, ciência política e antropologia. Antropologia. Eu lia o curso, os cursos, né, na área da ciência política como muito técnico, né? E os cursos de ciências sociais e os cursos das áreas de sociologia e antropologia, melhor dizendo, né, para mim eram mais instigantes, porque havia, na minha concepção, professores com melhor formação, em termos não só de mestrado e doutorado. Né? E convém registrar, eram poucos os professores naquele período, né, com doutorado, eram raros. Né? A maioria só tinha mestrado, tanto na sociologia quanto na antropologia. Então, essa formação da juventude, né, em direção a concepções de esquerda, ao próprio marxismo, né, ou que viria a ser chamado depois de pós-marxismo, né, leituras sobre as sociedades de um modo geral na sociologia,
tendo como referência Althusser, Lukács, Gramsci, né, chamavam muita atenção, não só a mim, mas toda aquela geração que adentrava. Né? Mas só que, para mim, aquilo não dava conta de um desejo que era o desejo de fazer ciência em termos de pesquisa de campo, e dar conta de indagações que me pareciam muito cruciais, né, no questionamento da própria leitura e interpretação das esquerdas naquele período. Qual seja o, qual o lugar do componente cultura na interpretação das sociedades, do sistema capitalista e também na crítica, né, do que seriam as sociedades socialistas. Então, eu fui em direção também, né, à antropologia por conta de que determinadas áreas de pesquisa, como cultura afro-brasileira, né, sociedades indígenas, elas estavam localizadas e alocadas, né, no departamento de antropologia da UFBA em alguns professores. Por mais que o departamento de sociologia tivesse um maior número de oferta de disciplinas, né, como um todo. O departamento de antropologia tinha poucas disciplinas nessas áreas, que a gente poderia dizer etnologia indígena, ou cultura afro-brasileira, ou estudos de parentesco. Eram poucos, né? Poucos professores no departamento de antropologia, poucos com mestrado, aliás, poucos com doutorado, né? A maioria mestrado, né? Ou recém-doutores, isso é o período 1982, 1984. Tá. Bom, mas aí você vai fazer o mestrado na USP, né? Em antropologia. Isso. Ah, para completar a informação, qual foi a razão de ir para a USP fazer mestrado? Meu interesse pela pesquisa, né, começou no final do curso de Ciências Sociais, em que eu optei pela área de antropologia, né, fazendo seleção para a iniciação científica. Né? Então, a iniciação científica ela foi fundamental porque eu consegui uma bolsa para começar a desenvolver uma pesquisa, cuja temática central era a seguinte: eu havia escolhido o universo afro-religioso. O que pesquisar? Afinal de contas, havia no departamento, né, 4 professores que trabalhavam nessa área, com temas bastante distintos. Então, eu busquei entender, primeiro, qual era a produção e o que é que eu poderia investigar. Nessa pesquisa, deu para perceber, né, algo que, para mim, era curioso, e que hoje eu penso que pesquisa, né, o sujeito das pesquisas naquele período, né, do universo afro-religioso baiano, eles acompanhavam, né, eles acompanhavam a produção e também tinham acesso a essa produção e tinham livros publicados nos seus respectivos terreiros. Então, um pai de santo, um dia, ao frequentar o terreiro e sabendo que eu estava fazendo pesquisa, ele virou para mim e disse: por que você não faz pesquisa sobre o caboclo? Né? Que era o quê? Era uma entidade que foi criada nos terreiros baianos, né, desde o final do século XIX, que era considerado no âmbito da literatura afro-brasileira, quer dizer, desde os estudos antropológicos do século XIX, desde Nina Rodrigues, passando por Arthur Ramos, Edson Carneiro, etc., como marginal, né? Marginal no seguinte sentido, que vieram autenticamente da África, ou de um modelo de terreiro que era considerado não só por pais e mães de santo, mas por intelectuais, né? Intelectuais desde Nina Rodrigues, passando por Roger Bastide, como algo que desse conta de uma pureza africana. Né?
Então, esse chamar a atenção pelo Pai de Santo me levou a fazer a investigação. E aí eu constituí um problema teórico, né? Quer dizer, como sistemas, e aí veio a aproximação com Marcel Mauss, com a literatura do estruturalismo francês, né? Lévi-Straussiano. Como determinados sistemas, nesse caso o sistema religioso, né, já estabelecido, já consolidado, absorve e cria, né, uma entidade. E qual é o lugar dessa entidade nesse sistema religioso? A continuidade, descontinuidades, etc. Científica, numa proposta de mestrado, inicialmente, eu fiz a seleção da Unicamp, passei, né? Isso em 1985. Também, nesse período, fiz a seleção para o mestrado da USP e também passei. Né? E por que USP e Unicamp? Porque os dois outros programas, que já eram programas consolidados, muito bem avaliados, como o do Museu Nacional e a UNB, na perspectiva de um baiano, né, morar no Rio seria muito similar a morar no Rio de Janeiro. Então, eu queria um lugar diferente é, em termos do convívio, em termos da geografia, em termos do hábitos, né, do ethos. E Brasília, para mim, era uma cidade muito seca. Né? Então, eu fui em direção a São Paulo e optei pela USP, né, onde desenvolvi justamente a dissertação de mestrado sobre a orientação da Manuela Carneiro da Cunha, né, em que Manuela tinha tido, naquele período, o lançamento, né, de um livro maravilhoso chamado Negros Estrangeiros, né, Uhum, resultado da tese de titular dela. Né? Então, eu fiz a seleção, passei a me orientar. E eu fiquei nesse período na USP, né? uhum, tá. E Deixa eu para só, mim realmente foi muito significativo. deixa eu só voltar um pouquinho. Você mencionou que fez uma bolsa de iniciação científica ainda na graduação. Pode falar. Essa bolsa de iniciação científica na graduação, quem é que te orientou em Salvador, na Bahia, na Universidade Federal? É um professor chama Quem me orientou na bolsa de iniciação científica foi um professor chamado Roberto Albergaria, Uhum, né, que não trabalhava na área de estudos afro-brasileiros, né? Ele tinha formação francesa, ingressou na UFBA em 1982, uhum, né, mas não mais se encontra entendi. Agora, você mencionou entre também, nós. Né? Ele já está falecido há alguns anos. tá? Você mencionou que, enfim, esses autores, né, a bibliografia na época era muito ainda voltada para a questão das origens, autenticidade, né, o verdadeiro. Agora teve, se eu não me engano, é de 75, né, o livro da Ivone Magui, Guerra de Orixá, que é Uhum. fruto do mestrado, né, que aí ela está em pesquisa, num terreiro, né? Você conhecia já o trabalho dela nessa época? Quando eu estava no final da iniciação científica, em que eu tive condições, obviamente, de ter maior acesso à produção científica em outras universidades, né? Aham, E não só, né, não só no Museu Nacional, mas também na USP, na Unicamp, né? Eu sempre tive como foco realizar uma investigação intensiva sobre o que tinha se produzido na uhum, área. Né? Então, o contato, a leitura, né, de teses e dissertações e também livros publicados me levaram a verificar naquela época que havia uma literatura produzida no Museu Nacional, né, e também na Unicamp, né, que se coadunava com o que eu estava querendo entender. Então, o livro de Ivone chamado O Medo do Feitiço, né, mais posteriormente, né, aham. antes da guerra de, Guerra de Orixá antes teve a foi o guerra primeiro, do que era o Guerra do mestrado. Orixá, né,
isso. E, a posteriori, o medo do feitiço. Né? O trabalho de Beatriz Góes Dantas, né, que foi orientada por Peter Fry, né, justamente uma investigação realizada em Sergipe, né, em que tanto o trabalho de Ivone, né, quanto o trabalho de Beatriz eram trabalhos seminais para tentar entender o que era esse nagocentrismo, esse discurso sobre pureza, né? O que me levava a pensar por que que intelectuais, ao longo de mais de 5, 6, 7 décadas, né, foram deixando determinados temas ao largo, ao lado, né, sem querer investigar e reproduzindo modelos, né, modelos já canonizados. Ok. Agora, te perguntar, você está frequentando, né, terreiros, estudando já, digamos, do caboclo. Você era religioso? Tinha alguma afinidade com a religião, com o candomblé, ou não? Qual era a sua experiência religiosa? Minha realizar trabalhos de natureza de limpeza, né, chamada limpeza espiritual. Mas eu nunca fui adepto, eu nunca tive um cargo honorífico, né, eu sempre fui visto como um pesquisador. Né, e durante todo aquele período, né, e nas décadas seguintes, não houve nenhum constrangimento, nem tensão, né, entre a minha inserção, a minha participação, né, em inúmeros terreiros na cidade de Salvador, porque eu não me dediquei somente a frequentar festas, né, a ter participação em determinados rituais com os terreiros tradicionais, onde intelectuais políticos, né, e políticos convencionais, políticos da direita, políticos da centro-direita, políticos de esquerda, né, frequentavam, né, como o Terreiro do Gantuá, o Terreiro do Axé Porfunjá, né, Terreiro da Casa Branca. Né? Hum, ok. Agora, bom, você termina o mestrado em 92, né? Que é quando você, se eu não me engano, começa a dar aula na UFBA, Departamento de Antropologia, é isso? Quer dizer, o mestrado te habilitou a ser professor. Naquela época, nem todo mundo tinha doutorado, eram poucas pessoas até em alguns lugares que tinham. Foi isso que o mestrado você pôde dar aula? Eu terminei eu terminei o mestrado, né, em 1992 e noventa e dois, e foi justamente em 1992 que a UFBA abriu uma vaga, né, no departamento de antropologia. Né? Foi quando eu fiz a seleção não, o concurso, né? Fiz o concurso e ingressei. Né? Na época, realmente, eram poucos os doutores, então os concursos naquele período eles eram para professores somente com o título de mestrado, né? Que fossem, né, progredir na carreira dentro da universidade. Né? Então, eu fiquei de 1992 até 1996 com o título de mestrado. Né? Mas, nesse período, ocorreu algo que foi fundamental na minha carreira docente, né? Não só de pesquisador, mas também de coordenador de pesquisa. Em 1992, né, havia um programa de formação e de pesquisa chamado A Cor da Bahia, né, que foi criado por alguns professores, né, dois professores do Departamento de Sociologia, Nádia Castro e Antônio Sérgio Guimarães, né, então ainda na UFBA, o professor Michel Agier, né, sociólogo e também pode ser considerado antropólogo francês, que estava radicado. Né? Outros professores foram agregados, como Lívia, né, aí no Rio de Janeiro, na Cândido Mendes, mas depois migrou para Salvador.
E esse programa ele foi criado na perspectiva não só de fomento à pesquisa sobre desigualdades raciais, cultura e identidade negra, mas também na perspectiva de formação de estudantes negros, né? Uhum. E foi a experiência mais edificante, justamente porque teve apoio da Fundação Ford, né? Uhum. Então, a Fundação Ford, ela apoiou durante alguns anos o programa, e no primeiro ano de existência do programa, eu era o coordenador. Então, eu coordenei esse programa, né? A posteriori, os professores citados, como Antônio Sérgio Guimarães, Nádia Castro, Michel Agier, eles migraram, né? Quer dizer, Antônio Sérgio e Nádia foram em direção a São Paulo, para Paris, né? E eu fiquei coordenando esse programa porque foi muito importante no desenvolvimento de pesquisa e, a posteriori, no estabelecimento, né, de propostas para a criação do sistema de cotas na UFBA, né? Havia pesquisas sobre desigualdades no mercado de trabalho, ok? Uhum. Desenvolvidas no programa, também desenvolvidas no Centro de Recursos Humanos da UFBA, em Sim. que dois desses professores estiveram participando, né? Havia pesquisas sobre cultura e identidade negra, e minha própria pesquisa estava ali inserida. Qual foi em que a Fundação Ford apoiou, né? Uhum. Isso em 1995. Uma pesquisa de uma doutoranda chamada Delcele Mascarenhas Queiroz, que é professora da UNEB, agora aposentada, ela desenvolvia na Faculdade de Educação um projeto sobre desigualdades no ensino superior, né? Esse projeto tinha como foco a análise de dados sobre desigualdades na universidade, desigualdades na educação superior, nos anos de 1995, 1996, 1997, 1998, né, nos Uhum. cursos, em todos os cursos da Universidade Federal da Bahia. Eu queria ressaltar isso pelo seguinte, porque ali começava a se gestar o que eu chamaria, né, adiante de imbróglio racial. Por quê? Quando a pesquisa que foi desenvolvida no programa Cor da Bahia e também, né, seria objeto de tese de doutorado, a pesquisa começou a ser não só desenvolvida, mas a gente tinha preocupação em divulgar os dados demonstravam essa desigualdade comparando cursos de maior concorrência, né, e de o que ela chamava de alto status ou médio status, comparado com cursos de baixa concorrência e de baixo status. Ou seja, a desigualdade estava presente, mas isso não significava a ausência de pretos, pardos, né, em cursos como medicina, arquitetura, psicologia, as engenharias, etc. Né? Então, nesse programa, né, e eu ainda estava como coordenador, nós tivemos a primeira pesquisa publicada sobre essas desigualdades numa universidade. E daí vem as consequências, né, quando a gente começou a ir na direção institucional para o estabelecimento, inicialmente não era cotas, estabelecimento das categorias de análise nos formulários de ingresso da UFBA, né, e também na permanência. Não havia naquele período em nenhuma universidade no Brasil dados sobre cor dos estudantes que concorriam ou que ingressavam ou mesmo que se evadiam, né? Então, o que é que aconteceu? Sabendo
essa pesquisa, né, e com o argumento de que não fazia sentido, era uma contradição, um programa fazer na UFBA análise sobre mercado de trabalho e desigualdade, a UFBA não dispôs de dados, né, sobre a cor, não era nem sobre desigualdades, né, não havia gênero, havia sexo, né, masculino e feminino, os candidatos marcavam, mas não havia cor. Então, eu levei essa demanda para o reitor, e o reitor, na época, Euni Rocha, me disse o seguinte: mas a gente não vai criar racismo na instituição ao incluir o quesito cor no formulário do vestibular ou no formulário de ingresso? Né? Eu argumentava que não, que se tratava de estudo científico. Aí ele me disse: vamos consultar a Procuradoria Jurídica. Né? E aí a Procuradoria Jurídica responde 3 meses depois com um parecer que me pareceu um primor, com toda a ironia do parecer que me pareceu. Ele dizia que não havia nenhum problema na incorporação dos quesitos cor, né, no formulário de ingresso e também dentro da universidade, porque se tratava a Bahia de uma Bahia barroca, né? Uma Bahia barroca, apelando, portanto, para um discurso histórico. E, portanto, a UFBA se tornou a primeira universidade a ter o quesito cor incluso nos seus formulários. A posteriori, 2 anos depois, eu propus à Fundação Ford, né, que apoiasse uma pesquisa comparativa envolvendo outras universidades, né, o que aconteceu. Então, a gente passou da UFBA como modelo para outras 3 universidades que não tinham o quesito cor nos seus formulários. Quais foram as universidades? Uma do Nordeste, a Universidade Federal do Maranhão, a outra do Sudeste, a UFRJ, e a terceira, a Universidade Federal do Paraná. Né? Então, nós fizemos uma pesquisa comparativa com o mesmo escopo, né? Para saber dos estudantes que ingressavam no UFRJ, no UFPR, na Federal do Maranhão, sim, e a UNB, né? Foram essas 4 universidades, eram 5 com a UFBA. E pela primeira vez nós começamos a perceber as diferenças e as proximidades nos resultados em instituições, né, com peso em termos institucionais de pesquisa, de status, né, e também de concorrência, né, porque media-se a cor, né, comparava-se a renda familiar dos estudantes, das suas famílias, as origens escolares, né? Então a gente deu para perceber dessa forma como as 5 universidades elas tinham proximidades, mas elas tinham singularidades nas desigualdades e reproduziam essas desigualdades. Né? Então esse foi, digamos assim, um estudo modelo, né, que mais adiante seria utilizado na proposta das cotas que eu participei no grupo de trabalho e, posteriormente, a Universidade Federal da Bahia aprovou, né, no Conselho Universitário. Bom, Juscelia, eu entrevistei recentemente até a Nádia, o Antônio Sérgio, o Clóvis também, Oliveira, né? Enfim, pessoas que tiveram a entrevista mais antiga, a Inayá, por exemplo. Aham, O Inayá, a Nádia, o Antônio Sérgio, eles estavam estudando o mercado de trabalho, basicamente, né? E a Nádia e o isso. Antônio Sérgio vão para São Paulo e aí vão estudar, né, essa questão, enfim, étnico-racial que vai se tornar o centro, né? O que eu perguntei para eles também fazerem uma certa avaliação, uma visão, como é que eles fariam, né, dessa discussão da época e hoje, 30 anos depois, a gente está falando, né, já tem
praticamente 30 anos de cotas. Enfim, o que havia de resistência, de debate na época, mas também hoje em dia, né? Você olhando, hoje surgem coisas que não existiam na época, né? Discussões, sei lá, colorismo, né? As comissões de verificação de cotas, tem, né? Enfim, debates também a respeito disso hoje. Como é que você, olhando esses 30 anos, avaliaria, né, essa adoção, né, do sistema de cotas e as discussões na época e hoje em dia, mais recentemente? Quando aconteceu a UERJ e a UENF, né, terem sido obrigadas, né, no âmbito de um governo de centro-direita ou direita, depende do cientista político que vai avaliar, né, e da Assembleia Legislativa e a sua composição do Rio de Janeiro, a posteriori, a Universidade de Brasília, né, e depois Universidade Federal do Paraná e a Universidade Federal de São Paulo, né, que foram assim na sequência. No âmbito da UFBA, começou a haver também uma preocupação de se aprovar no Conselho Universitário uma proposta de cotas, né? O primeiro dado que eu queria chamar a atenção é que na UNB, na Federal do Paraná, na Federal de São Paulo, eles variavam entre 10, 20, alguns direcionados para a escola pública, outros somente com percentual distinto na escola pública e escola privada. Essas universidades, elas, a não ser a UNB e a Federal do Paraná, elas não dispunham de dados para estabelecer um percentual. Esse é um dado concreto, né? A UFBA era a única que tinha um dado concreto para a gente argumentar no grupo de trabalho, como argumentamos, que não seria plausível determinar 10% para estudantes negros, quando os dados da pesquisa desenvolvida na Cor da Bahia indicavam que alguns desses cursos, né, havia um número significativo de pretos e pardos e que o somatório, se a gente fosse seguir o IBGE, daria um número maior de negros em cursos como as letras, né? Mas havia as letras, né, que aqui são várias, vernáculos com inglês, vernáculos com francês. Enquanto que cursos como medicina, haviam poucos negros, né, mas negros de escola privada. Então, o percentual adotado pela UFBA, né, que foi inicialmente aquele com mais 43%, sendo 85% para alunos pretos e pardos e 15% não negros, mas a origem era escola pública, né? Essa chamou a atenção, né? Porque durante todo aquele período não foi algo simples, calmo e sereno, né? Havia uma pressão externa, né? Via a grande mídia, principalmente a localizada no eixo Rio e São Paulo, contrário à adoção de cotas, e os percentuais eles variavam, e esses percentuais cada vez mais eu fui partícipe de todo esse processo de uma visão mais ampla, porque em 2003, né, com a assunção do governo Lula, nesse período eu também passei a ser o diretor do Centro de Estudos Afro-Orientais, né? E por conta de ter participado do programa Cor da Bahia, né, de estar como diretor do Centro de Estudos Afro-Orientais, e o Centro de Estudos Afro-Orientais era, né, desde 1959, né, o locus na Universidade Federal da Bahia de estudos sobre cultura negra, mas também de proximidade com os terreiros de candomblé, a oferta de cursos para uma população, né, que a gente costumava dizer são lideranças afro-brasileiras ou também afropolíticas que passavam pelo CEAL buscando literatura, conhecimento,
né, eu tive a oportunidade de viajar do Pará ao Rio Grande do Sul, Santa Maria, né, para debate sobre o sistema de cotas em universidades que havia movimentação, mas ainda havia resistência ou mesmo incertezas do que queriam adotar em termos de percentuais. Então, eu fui da Universidade Federal do Pará, passando pelo Ceará, pelo Maranhão, né? Quer dizer, o FMG, o FRJ, o USP, Unicamp, Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Santa Catarina, até a Universidade de Santa Maria. O que dava para observar que se tratava, né, de continuidade de uma certa argumentação, então, eram argumentações muito próximas, e que, de um modo geral, interessava a proposta da UFBA, né, por conta que a UFBA não se reduzia simplesmente a um percentual X para determinados estudantes, mas tinham como foco inicialmente os estudantes das escolas públicas, onde a desigualdade se manifestava. Né? Então, a percepção de copartícipe, né? Isso é interessante para a gente ver como eu denominei de onda, né? No período de 1985, desculpe, de 2010, o número de universidades que adotavam Desculpa, cortou um pouco, Josélio. Se você puder voltar, que você falou, cotas, não. né? Principalmente as três. Perdão, cortou um pouco a data que você falou. Você podia repetir? Ok. Como copartícipe desses eventos promovidos pelas universidades, né, acerca da adoção das cotas, da adoção das ações afirmativas, dava para perceber que havia uma espécie de onda, né? Onda ah, em que a cada 3 meses, três, quatro universidades no país adotavam algum sistema. E os sistemas variavam, era 10% a Universidade Federal para negros, ou 10% para negros, ou mais 10% para mulheres negras, ou a Federal do Amazonas, que adotava cotas para estudantes oriundos do próprio estado, né? Ou algumas, como a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que adotava cotas somente com o recorte de renda familiar. Portanto, naquele período, adotar cotas se tornava cada vez mais uma espécie de tsunami, né? Porque a gente não imaginava o que chegaria logo depois. Né? Isso é interessante para se observar o seguinte: eu recorri na época a um texto de Mary Douglas, né? Texto clássico da antropologia inglesa, que como pensam as instituições, né? E era isso que me importava, né? Em vários artigos que eu publiquei, depois organizei alguns livros para como instituições onde não havia presença de movimento social, muito menos de movimento social negro, passavam a adotar cotas. Outras, né, adotavam cotas com um perfil majoritariamente de componentes do conselho universitário, sujeitos oriundos das elites, enquanto que outras, né, tinham participação de sujeitos de entidades dos movimentos sociais, negros e não negros. Então, a perspectiva era começar a entender a mudança, né, que se operava, que se operacionalizava. Anos, né? E aqui é muito curioso, porque se a gente pensa em termos de fraude, né? Nesse período de 2002, né? Pensando já iniciada na UERJ, né? Iniciada na UNB e a posteriori nessas universidades, inclusive a minha,
Não havia problema, não havia questionamento, muito menos espetacularização, né? Muito menos usando os termos atuais de lacração, né? Não existia a internet, muito menos as redes sociais, para questionar a adoção de terminologia preta, parda, negro, né? Mas havia, né, em termos comparativos, a seguinte pergunta: como definir negro na sociedade brasileira? Esse era um argumento contrário, né, e que aparece. A gente respondia com a autodeclaração e a declaração de cor dos estudantes com base na terminologia do IBGE, né, preto, pardo, amarelo e indígena. A fraude, naquele período, né, começou a aparecer, e apareceu na minha universidade, com os estudantes das escolas privadas em cursos de alto prestígio, que falsificavam certificado de conclusão do ensino médio, né? Eles, oriundos de colégios particulares, falsificavam dizendo o documento, colégios do interior, que pertenciam a escolas públicas, né? Então, até 2010 não havia, eu posso argumentar em várias e várias e várias instituições. Por outro lado, o que é que acontece? Na UNB, né, como o sistema era um sistema, né, que passou a ser questionado, né, por conta de aquele episódio, dois gêmeos, um de cor mais clara, outro de cor mais escura, começou-se a propagar, a, principalmente na revista Veja, né, a terminologia tribunal racial, porque se observava a cor, né, se designava a cor através de uma comissão. Mas isso não acontecia na Universidade Federal do Paraná, né? Os antropólogos gostamos muito de exemplos. Vamos esse exemplo da Federal do Paraná que me foi narrado. Na época, uma estudante, ela se autodeclara negra, ela passa na seleção, né, do vestibular. Na comissão de verificação, verifica-se que ela tem cor clara e ela tem cabelo encaracolado. E ela insistia em dizer que ela era negra, né? E quem participa da comissão participava melhor. Uma representante da Procuradoria Jurídica, um representante do movimento social negro, representante da reitoria, representante de estudantes, representante dos professores, representante dos servidores. Não se chega a um consenso se ela é negra ou não, justamente pela cor. E ela diz: não, eu sou negra porque meu pai é negro, ou seja, apelava para a ascendência, né? E trouxe toda uma documentação e fotos. Tratava-se de um pai artista visual, né, em Pernambuco, visto como negro pela comissão, né, de aferição. E assim ela ingressou na universidade. Ela ingressou como negra, né? Justamente porque a comissão, formada tão diversamente, reconhecia muito mais pela ascendência. Esse exemplo, ele é um bom exemplo para a gente perceber de que 2003 a 2010, 2015, não há ou não haveria uma possibilidade de a gente prever o que aconteceria depois, né? Em termos do que se apresenta hoje na universidade, né? Que é as comissões, né? As comissões de aferição, salvo engano, eu não quantifiquei, mas acredito que tenha acontecido por todo o país, e muitos sendo críticos, né? E eu assim eu me coloco, né? Sendo críticos pela forma como, né, as comissões elas
são operacionalizadas e elas são aferidas e elas são, assim, modo de classificação que me parece, tá? A leitura que eu tenho, em vários exemplos, que tem um componente muito evolucionista, herdeiro do evolucionismo de Nina Rodrigues de Lombroso, né, que chega, e é para ficar pasmo, né, não tenho nenhum pudor de dizer isso, com esse modo em que as pessoas vão não somente para seleção de estudantes, mas até seleção de professores. As pessoas, em muitas dessas instituições, elas tiram, né, fotos de frente, elas tiram fotos de lado direito, elas tiram fotos do lado esquerdo, né, elas tiram fotos do seu perfil, em que me lembra muito, né, o modo como a população negra era classificada, pensada, né, no âmbito de uma frenologia. Né? Então, é um modo, né, que eu acho que a instituição, né, no caso, a instituição universitária, ao invés de, em tempos pretéritos, ter criado modos de aferição, né, não só da origem social, mas da autoclassificação dos sujeitos, né, as instituições passaram a ser também instituições de punição. Né? Pune-se, deixaria de existir? Não, a fraude está aí. E também aproveitar e te perguntar, já antecipando a pergunta, você mencionou, né, a Fundação FOR, por exemplo, foi muito importante, né, em todo esse processo, financiou muitas pesquisas e tal. E agora a gente vê, por exemplo, Estados Unidos, né, que foi o país, né, que onde ações afirmativas, né, se consolidaram, tendo agora vamos dizer, o rebote, né, quer dizer, o backlash, a volta do negócio, proibindo, acabando, exterminando o que foi feito, né? Você acha que isso pode acontecer no Brasil de alguma forma? No momento atual, eu diria que é difícil, né? Quer dizer, houve o apelo no âmbito do Congresso, né, para o sistema de cotas ter sido inconstitucional. Muito pelo contrário, o STF referendou, digamos assim, na adoção de sistema de cotas nas instituições, né? E isso é interessante, né? Porque no senso comum é como se a adoção do sistema de cotas nas instituições brasileiras, principalmente as federais, tenha sido obra e graça do primeiro governo Lula, né? E não só pela minha vivência, mas participação durante todo aquele processo e conjuntura, havia uma resistência, né? Quer dizer, dentro dos partidos de esquerda e do próprio governo Lula, e também no primeiro governo Dilma Rousseff, no início, na adoção Uhum, de sistema de cotas. Esses governos, tanto o governo Lula quanto o de Dilma, eles deram apoio, por exemplo, ao que aconteceu com as universidades federais, a institucionalização de determinados programas em que bolsas eram concedidas mínimas, mas eles não mexeram inicialmente, né, no percentual ou mesmo na adoção de ações afirmativas, uma autônoma, né, os uhum, seus conselhos universitários, né, e do modo mais curioso possível, porque algumas dessas instituições, como as estaduais, de direita ou centro-direita, como foi o caso da Universidade do Estado da Bahia, né? uhum. Gestão Paulo Souto, que foi herdeiro do governo ACM. Né?
outras universidades sem participação política de sujeitos da direita, mas com participação política de movimentos sociais. Isso foi acontecendo de 2003 até 2011. Né? Quer dizer, a lei que institui cotas vem a posteriori, mais de 10 anos depois. Né? Então, é cada vez mais necessário para entender a sociedade brasileira, penso eu, né, não só deixar o senso comum, mas não propagar ideias que não fazem sentido. Né? Então, a rejeição ou a inconstitucionalidade das cotas é difícil dizer que vai vigorar, mas isso não pode assegurar que, no âmbito da política do Congresso Nacional, se faça modificação. Isso aconteceu na Índia. Né? A proposta no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados, né, mesmo em instituições estaduais, de acabar com o sistema de cotas. Né? Então, se nos Estados Unidos não há cotas, né, mas está tendo justamente essa reversão para a adoção de ações afirmativas nos mais variados espaços institucionais, no Brasil, eu acho que se solidificou a ideia de políticas de diversidade do Ministério Público, né? Instituições do próprio Estado, né? Por mais que no governo anterior, né, ao atual tenha tido a execração, né, da política de cotas, algumas instâncias, né, como o CPI, deixaram de existir, SECAD deixaram de existir, mas não houve, até o momento, né, por conta justamente de que há uma influência, isso eu verifiquei na minha pesquisa posteriori, né, sobre o ativismo negro no Brasil, que eu analisei de 1970 a país, de 1970 a 2016, instituições de entidades negras e seus discursos e a associação no que eu chamei de negritude estatal, no período dos dois primeiros governos Lula, né, e o primeiro governo Dilma, e depois o retorno de Lula, os discursos e práticas das entidades, isso não só dos movimentos sociais negros, mas também a gente observa no movimento feminista, ou mais recentemente, nos últimos 15 anos, o movimento LGBT, a esfera se instituição nos seus discursos e práticas. Né? Alguém poderia dizer isso é específico do Brasil? Não, isso é específico de governos latino-americanos, como aconteceu na Venezuela, né? Agora na Colômbia, anteriormente no Peru, anteriormente na Bolívia, onde os movimentos sociais também adentraram, principalmente nesses países como Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, movimentos sociais indígenas. Então, fazer exercício de futurologia, eu usei há décadas, no âmbito das ciências sociais, eu diria que nós, cientistas sociais, somos um desastre quando fazemos exercício ou edifício de futurologia do que pode ser nesse. Sem dúvida. Agora, Josélio, deixa eu só para não pular, a gente não falou do teu doutorado, né? Antropologia na USP também. Você vai ser orientado pela Maria Lúcia Montes, né? E estudando essa disputa, né? A herança cultural negra Isso. no Brasil. Podia falar um pouquinho do teu doutorado? É, a partir de 1998, eu comecei a pensar do que se apresentava em termos de políticas públicas, né, no período pós-redemocratização,
políticas essas direcionadas ou voltadas ou refletidas sobre a população negra, né? Relembrando, período da redemocratização, alguns governos, como o de Brizola no Rio, o da Bahia, né, Valdir Pires, o do Rio Grande do Sul, eles criaram, por mais que o da Bahia não tenha implementado, secretarias estaduais, portanto, estatais, ao nível dos respectivos estados, voltados para alguma política em que o que a gente diria, a questão racial estava presente. Então, eu passei a criar algumas questões de como entender, né, um Estado em que o ativismo, na época se chamava militância, classificava como um Estado racista, criava em determinadas conjunturas essas políticas. E o que é que se estabelecia internamente? Né? Por quê? Porque aí resolvi fazer uma viagem um pouquinho no tempo para perceber que a temática afro-brasileira ela não estava ausente do Estado. Né? De algum modo, ela estava ou africana, ela aparecia. Né? Então, a gente tinha dados como a população afro-baiana de religioso chamava atenção nos anos 50, né, no governo Juscelino Kubitschek, de representantes virem para terreiros de Salvador. Né, falava-se da ida de Mãe de Santo, Mãe Aninha, do Axé Pofungá, ao governo de Getúlio Vargas, né, ao governo não, ao Palácio, aí no Rio de Janeiro, né, para fazer algum tipo de trabalho. Nos anos 60, o que se estabelecia, né, em governos de direita, como o de Antônio Carlos Magalhães, era uma proximidade com o que eu chamei de trademark, né, quer dizer, fazer da Bahia um locus de imagem de exportação, e não tinha como fugir da cultura. E a cultura aqui é uma cultura estabelecida há décadas, né, com a cultura de origem africana. Esse é o jargão que começou a aparecer no estado da Bahia. Né? E também o empresariado, que começou a partir dos anos 70 a dar nome de orixás nos seus prédios de classe média, né? Classe média alta, classe média média, faziam feiras e levavam baianas de acarajé, levavam grupos folclóricos em que aparecia a cultura negra. Então eu passei a querer de que modo os símbolos, né, essa disputa, né, que me parecia disputa mesmo, quando verificada nos discursos dos sujeitos, né, que tinham essa mediação, né, com governos de direita, essa disputa, que chamei de disputa simbólica, né, ela se manifestava, qual era o lugar do poder e o lugar da cultura. E aí eu comecei a justamente investigar esse tipo de tensão estabelecido, né? Tensão, mediação, né? Na criação de esquerda, conselhos de desenvolvimento da comunidade negra. Né? E foi um trabalho que me levou a pensar, inclusive, em termos do que era gerado no Itamaraty nos anos 70, porque o Itamaraty, né, e isso pode ser visto no Centro de Estudos Afro-Orientais, ela seguiu célere, né, não houve erupção no período da ditadura militar, como muitas afirmam, né, de modo brutal, né, política voltada para a África, em que o componente da cultura, o discurso sobre mensagem, o discurso sobre mistura, como uma característica brasileira, né, quer dizer, essa ideologia
da mistura, ela perpassa o governo Jânio Quadros e os governos militares e segue. Né? Isso foi interessante, porque quando eu fui diretor do Centro de Estudos Afro-Orientais e passei a examinar qual era o locus do CEAL, né, no período final do governo Jânio Quadros e, em seguida, os governos militares, se estabeleceu com essa ideologia da mestiçagem, essa ideologia da mistura, intercâmbios, né, e bolsas concedidas no período, não só a pesquisadores, mas também a lideranças afro-brasileiras, né? Como pais e mães de santo, né? Achopa Funjá, Olga do Alaqueto, Mestre Didi, ou mesmo investigadores que iam para a África, ou a vinda de estudantes africanos, né, para universidades federais brasileiras, né, como foi o caso da Bahia, Santa Catarina, o FRJ, Universidade de São Paulo. Então, a perspectiva inicial foi como o Estado se apresenta, qual a relação desse Estado, né, a partir de determinados contextos, as negras ou sujeitos negros, né, se deparam a sua inserção no âmbito, né, de um Estado que é um Estado, obviamente, visto como uma frase que eu, curiosamente, ouvi em pesquisa no Equador e também Hum, na Bolívia, no período, esse período já início do governo Lula, que uhum, Rafael Correa lá no Equador, Evo é, Morales na Bolívia. O Estado, o Estado é um governo de disputa, diziam os militantes e ativistas que eles hum, estavam justamente nas veias capilares do Estado. entendi. Agora, bom, Josélio, só te perguntar, você agora se aposentou da universidade? Quando foi? Eu me aposentei em 2020, logo depois de ter defendido a tese para professor titular. Né? Eu preferi elaborar uma tese porque ao memorial eu teria que recorrer não só à memória, né, de mais de 30 anos, enquanto que era muito mais instigante, e foi mais instigante, Uhum, né, ter coletado ao longo de mais de 30 anos documentação do ativismo, né, e que documentação? Documentação primária, né, como os historiadores gostam de chamar. Panfletos, convocatórias, jornais, boletins, né, de organizações do Maranhão, Goiás, Distrito Federal, aí do Rio de Janeiro, uhum, São Paulo, Campinas, Porto Alegre, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Piauí. Então, esse manancial de discursos, né, e práticas me levou esse manancial no livro Ativismo Negro no Brasil, 1970 a 2016. ah, Inclusive para tentar compreender as rupturas e singularidades e continuidades com o momento atual de colorismo, ou nas categorias de acusação, como a gente que estudou a antropologia clássica desde os anos 50, né? Antropologia clássica inglesa, as categorias de acusação, que é como eu compreendo o uso de termos como cancelamento, lacração, silenciamento, né, que emergem e pululam, né, seja em eventos nas redes sociais ou mesmo no contato, né, uhum, via sites e aplicativos. sim. Agora, 2020, que você mencionou, coincide também com a pandemia, né? Covid. Quer dizer, a gente tem, no caso, na tua aposentadoria, no ano em que, né, ficamos todos online, né, com uma restrição grande de interações face a face.
Como é que foi viver essa dupla, esse duplo afastamento, né? Quer dizer, do trabalho cotidiano, né? De aposentado agora e também com o Covid, com esse distanciamento. Para mim foi um prazer trabalhar em termos online, né? Porque após mais de 30 anos de docência, pesquisa, né, em carne e osso, com estudantes e orientações, né, eu estabeleci uma rotina, né, em que não passou a ter nenhum constrangimento as orientações, né, a participação em banca de seleção, ou banca de mestrado, ou banca de doutorado, ou banca para professor titular. Né? Foi prazeroso porque o deslocamento que eu tenho, né? Eu moro na região metropolitana de Salvador. Até chegar na Universidade Federal da Bahia, eu gasto 1h20, 1h30, né? Para ir, mais 1h20, 30 para voltar. Então, a concentração, o trabalho online, ele me permitiu, né, produzir mais artigos, né, produzir mais capítulos, me dedicar mais ao prazer da leitura de outros autores, em que o tempo de dedicação exclusiva, por mais que avançasse sábado e domingo, né, em carne e osso, né, não estava permitindo. Né? A participação Aham, em eventos, por exemplo, também foi na mesma direção. Não se constituiu para mim um drama, uhum, né? Ou dessas nossas práticas atuais. aham. E agora o que é que você está planejando, fazendo em termos acadêmicos? O que é que você está escrevendo, ou estudando, pesquisando? Eu publiquei alguns artigos nos últimos 2 anos sobre instituições, né? Quer dizer, como instituições e ainda no campo dos estudos afro-brasileiros, como as instituições elas passaram, né, a ter continuidade, ruptura, né, proximidade diante dessas novas ideologias, né, ou dessa nova assunção de sujeitos que eu comecei a chamar de agentes. Né? Como sujeitos agentes? São sujeitos que utilizavam a partir de 2003, né? Aí é o governo Lula 1, governo Lula 2, governo Dilma 1, como esses sujeitos levavam suas identidades sociais, identidades afro-religiosas, né? Sendo absorvidos como agentes, sujeitos institucionais, representantes de instituições, como se dava a operacionalização desses discursos, porque aparentemente eram discursos contraditórios, ou o que Pierre Bourdieu chamou no sindicalismo francês de esquizofrenia intelectual, ou seja, duplas identidades que originalmente entravam em conflito. Né? No caso brasileiro, né? Identidade afro-religiosa, identidade política, identidade institucional, identidade administrativa, identidade de gestor, representante do governo X. Né? Como é que Uhum, se operacionaliza? É a partir da leitura de Bourdieu sobre o Estado, né, para tentar pôr em prática ou descartar, né? E aí eu passei a ver não como uma esquizofrenia intelectual, né, ou a esquizofrenia identitária,
mas como estratégias, né? Estratégias de ação de todos esses sujeitos, ou se quiserem o politicamente correto, sujeitos e sujeitas. Né? Então, essa foi a preocupação nos últimos tempos. Atualmente, eu estou indo em direção a algo que me inquieta. Eu sempre parto do princípio de que algo que me é muito inquietante me leva a fazer pesquisa mais densa, que é o ativismo de direita. Né? Quer dizer, ativismo de direita, nesse caso, é o ativismo negro de direita, que está presente, aí eu volto um pouco para a história, no período que antecede o golpe militar, 1964 ou a seguir, 1965. Né? É pouco material de pesquisa existente, né? Mas existem boletins e jornais desses que estão ausentes da arena pública, né? Eles não são referenciados, muito menos reverenciados no âmbito do ativismo negro, né, que emerge nos anos 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020 e até então. Né? Quer dizer, são um jeito de utilizar uma categoria que se usa muito, a acusatória, eles foram silenciados. Olha a ironia que eu estou fazendo. Tá? No espaço público, esses sujeitos da direita afro-brasileira dos anos 60 silenciados no âmbito da academia, né? Sim. E eu nunca Silenciados, né, que você usaria falou. que eles. Ah? Silenciados, né, que você falou que cortou. Se eu for fazendo uma ironia, né, Aham. com o uso de silenciamento usado à torto e à direito, né, à esquerda e à direita, pelos movimentos os mais diversos, qual a razão desses sujeitos é, afro da direita, né, com visibilidade e com relação, por exemplo, com o governador Abreu Sodré no estado de São Paulo? Eles não aparecem na literatura, né? Não aparecem na Uhum. literatura afro-brasileira, não aparecem na literatura afro-americana, né? E muito menos aparecem nos discursos, práticas e boletins da militância negra que emerge nos anos 70, 80, 90 e, consequentemente, as pessoas desconhecem. Então, a intenção é tentar entender, né, qual é a lógica que perpassava num determinado contexto, que é o contexto Uhum. pré-ditadura militar, as ações desses sujeitos, os discursos e a classificação, porque eu costumo dizer que a classificação racial no Brasil é um embrólio racial. Né? Quer dizer, se apresenta no final da década de 90 do século XIX, atravessa as duas primeiras décadas dos anos 20, né? E por isso eu busquei também biografias de alguns desses sujeitos dos anos 20 e 30, né, para tentar entender como essas singularidades, essas aproximações atravessam o século de drama racial brasileiro, que é o drama da classificação, né? Que vira e mexe a gente se depara questionamento Aham. ou afirmações sem nexo sobre quem é pardo, sobre quem é preto, sobre quem é negro, ou mesmo, né, com a provocação de alguns artistas, como Mano Brown, que passou a usar a categoria mulato, né? E aí vem esse drama entrando em choque com determinadas perspectivas na universidade, fora da universidade. Enfim, o drama continua, o embrólio mais ainda faz parte da ordem do dia
para mim, tentar entender esse segmento, né? Tentar compreender Aham. esse segmento que, para muitos da esquerda, se trata de negros de direita, né? Ou negros que apoiaram o regime militar. É um tema incômodo também, né, para dizer, para militância mais à esquerda. Muito bem, Josélio. Sua voz sumiu. Ah, tá. Não, falei também que é um tema incômodo, né, para uma certa também militância de esquerda, né, falar dos militantes ativistas negros de direita, teu tema de pesquisa atual. Pois é, porque eu vou te dar um exemplo que não é algo de hoje. Eu ministrei uma disciplina durante anos chamada Antropologia do Negro no Brasil, né? E um tópico e com a perspectiva de análise histórica, de reflexão histórica, trazendo documentação. E um tópico era a imprensa negra, né? E no período de 1910, 1920, 30, 40. Quando eu trazia o exemplo da Voz da Raça, que tinha flertado com o nazismo, os estudantes eles entravam em pânico, né? Diziam, professor, isso é um absurdo. Os exemplares, né, para ver como o nazismo era pensado. Quer dizer, isso foi um período anos 80, 90, 20. Quando surgem no governo Jair Bolsonaro, né, ativistas de extrema-direita negros, Uhum. isso realmente provocou um alvoroço. É como se a militância negra à esquerda romantizasse tanto práticas políticas, sujeitos políticos, que não concebiam a possibilidade de sujeitos gays ou de extrema direita, gays de extrema direita ou negros de extrema direita, né? Ou mulheres negras e gays, lésbicas de extrema direita, percebe? Quer dizer, eu acho que é a romantização que ainda perpassa a imagem, a leitura, né, de certos segmentos ou da maioria dos segmentos que estão à esquerda. Ótimo. Ótimo, Josélio. Bom, a gente teve aqui algumas interrupções técnicas, né? Mas, enfim, acho que conseguimos aqui, né, cobrir das tuas origens familiares até a tua preocupação atual. Mas tem uma pergunta que eu não queria esquecer de fazer e que eu faço para praticamente todos os entrevistados, que é se você tivesse que destacar alguma leitura, algum livro, algum autor que foi marcante nessa tua trajetória, o que é que te vem à mente aí em primeiro lugar? Como estímulo à pesquisa histórica, como forma de narrativa, como modo de investigação, né, pensado de uma escrita que seja apreendida tanto no uso da teoria quanto na aproximação de referência à literatura, foi Negros Estrangeiros, de Manuela Carneiro da Cunha, em 1985. Eu acho que foi a referência máxima, né, que eu tinha naquele período enquanto estudante. Né? Por outro Ótimo. lado, alô? Oi, oi, tô ouvindo, pode falar. Então é isso, né? Porque a adoção de autores ao longo Tô ouvindo. de mais de 30 anos de inserção como professor
foi mudando, foi mudando, foi mudando ao sabor de novas inserções de teoria, né, ao longo do mestrado, do doutorado. Então, se Marcel Mauss, Levi Strauss teve uma influência, Gittes teve uma influência junto com Pierre Bourdieu, né, no doutorado, né? Uhum. E mais ainda, Bourdieu, na leitura e interpretação sobre o Estado na tese para titular. Mas se pensado uma obra, né, que me deu norte em termos de reflexão da antropologia e da proximidade da antropologia, né, e dobradinha da antropologia com a história, né, eu permaneço, né, nos meus 20 e poucos anos, né, quando fazia ciências sociais, ao ler, né, Negros Estrangeiros, de Manuela Carneiro da Cunha, Manuela. com que eu tive o prazer, né, de ser orientado.